continuar aqui. A gente tinha parado no G, vamos para o H. O antecessor de um número, o antecessor de um número multiplicado por 3 é igual ao dobro desse mesmo número. Então, o meu número eu vou chamar de x. Antecessor de um número. Antecessor de um número é x menos 1, é quem vem antes. Multiplicado por 3. Eu já coloquei o parênteses porque este é o meu número novo. Ele é o antecessor daquele inicial, mas ele representa um número. Então, parênteses multiplicado por 3 é igual ao dobro. Dobro é uma multiplicação por 2. De quem? Desse mesmo número, o x. Certo? Poderia melhorar também, como a gente fez nos outros, fazendo esta multiplicação aqui. Eu vou pegar quem está fora do parênteses e vou distribuir, o nome disso é propriedade distributiva. Eu vou distribuir essa multiplicação para todo mundo que está dentro do parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Igual a 2x. Isso aqui é uma equação que eu posso resolver se eu quiser. Como ficaria? 3x menos 2x igual a 3. 3 menos 2, 1. Então, é 1x igual a 3. Essa é a minha resposta. Eu achei que o meu valor de x é 3. Para que isso ocorra. Tá? Não pedi para vocês resolverem, mas eu tô só mostrando como que é a resolução até o final. E esse aqui deu bastante problema pelo seguinte. Eu tenho a soma de um número par, então eu tenho que fazer nessa soma as duas parcelas da soma. São dois números somados, é o número par e o sucessor do número par. Então, como eu vou escrever isso? Número par, 2x, lembra? Eu garanto que 2x é par. Eu vou somar o 2x com quem? Com o sucessor deste número par. Então, quem é o sucessor do número par? É o número par mais 1. Tá? Muita gente colocou só, sucessor é o x mais 1. Só que ele é sucessor de quem? Ele não é sucessor do x, ele é sucessor do par. Então, eu tenho que dizer aqui, identificar que ele é o número par, tá? Então, essa é a soma de quem? O número par e o sucessor do número par, 2x e 2x mais 1. É 7/5 de 110. E aí também você poderia resolver, que eu não vou fazer isso agora, mas é possível resolver esse aqui também, porque é uma equação. Nem todos davam para resolver, alguns não tinha como continuar. Vamos agora para o próximo. 10% de um número vale 1.200. Sempre que a gente trabalha com porcentagem, 10% de qualquer coisa é 10% multiplicado por esta coisa. No caso aqui é um número, x. Vale 1.200. Muitas pessoas responderam aqui só isso e pararam. O que é importante? Para eu resolver, eu não vou resolver isso aqui desse jeito. Como que eu escrevo isso aqui de um jeito que eu possa resolver? Existem duas formas. Uma delas, que é mais tranquila da gente escrever, porque é mais direta, é 10% é o quê? 10 sobre 100. 10% dx é 1.200. A outra forma é quando eu resolvo essa divisão. 10 dividido por 100 é 0,1 x, que é igual a 1.200. E depois você pode continuar, mas não precisava. Então, aqui, eu queria que vocês tivessem chegado ou aqui ou aqui. Aqui, embora a sintaxe até esteja correta, ela não é um jeito usual para a gente resolver o problema depois. E a ideia de criar a expressão é para que ela possibilite que a gente resolva posteriormente. Então, eu queria pelo menos uma dessas duas formas apresentadas. Não se esqueçam que 10% de alguém é multiplicação, não divisão, ok? Próximo. X excede y em 8 unidades. Então, eu vou ter x
vai ser quem? Vai ser o y mais 8, porque o x é maior que o y, ele passa o y em 8 unidades. Então, x vai ser o y mais 8. Para esse item, teve também uma resposta que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: se x excede y em 8 unidades, quando eu fizer a subtração de x e y, eu vou ter como resposta essas 8 unidades, que x é maior. Então, eu posso também escrever assim: x menos y é igual a 8. Notem que isso aqui é uma variação disso. As duas expressões correspondem à mesma coisa, mas são jeitos de enxergar e interpretar esse enunciado de forma diferente. E os dois estão corretos. Então, achei bem bacana quem colocou essa resposta. Próximo. « 60% de y equivale a 25% de x. Então, eu já vou fazer direto. É o mesmo raciocínio que a gente tinha nesse item aqui. 60% é 60% de y. Equivale a 25% de x, de multiplicação. Tá? E depois, se quisesse continuar, poderia. Vou tentar fazer aqui agora. O oposto do inverso de um número é igual a 5. Esse aqui era um pouco mais elaborado. O oposto. A gente viu que o oposto, se você tem um sinal positivo, o seu oposto é negativo. Se você tem um sinal negativo, o seu oposto é positivo. Então, o oposto está ligado aos sinais de positivo e negativo. O inverso já tem a ver com fração. O inverso de um número vai ser 1 sobre este número. Ou se for uma fração, a gente vai trocar. Quem é numerador vai para o lugar do denominador e quem é denominador vai para o lugar do numerador. Então, se esse número aqui, que é o inverso de um número, ele ainda não está definido o sinal, ele vai ser positivo. Portanto, o oposto vai ser negativo. Então, ele é o oposto de quem? Do inverso de um número. Meu número é x, o inverso 1 sobre x. É igual a 5. Esse é o jeito de escrever a letra M. Então, embora tenham muitas palavras, essa é a representação. O oposto do inverso. Igual a 5. Agora, vamos para o N. O quádruplo da soma de x e y. Quádruplo. 4 vezes. 4 vezes quem? Soma de x e y. X e y somados. Não esqueçam do parênteses, porque é quádruplo de tudo isso aqui, desta soma. Então, eu tenho que colocar a soma entre parênteses. Agora, a oitava parte da diferença de x e y. Aqui, a ideia é mais ou menos a mesma que esse aqui. Ó, a oitava parte é uma divisão por 8. Então, eu posso escrever 1/8. De quem? Da diferença de x e y. X menos y. Essa é a diferença. Então, é a oitava parte de quem? Desta diferença. Entre parênteses também. Porque a oitava parte é da diferença. Não é a oitava parte do x, nem a oitava parte do y. Para finalizar, eu já vou trazer os 3 últimos itens, porque eles estão relacionados. Então, vamos colocar aqui. Pronto. Vou baixar um pouquinho mais. Então, P é o quê? O triplo do consecutivo de um número. O triplo do consecutivo de um número. O meu número é x. Consecutivo dele, x mais 1. Com parênteses. Que o consecutivo, então, consecutivo de quem? Do triplo de um número. O consecutivo é alguém que vem uma unidade a mais, certo?
é uma unidade a mais do que o quê? O triplo de um número. Então, eu tenho o triplo de um número. Uma unidade a mais. E é por isso, assim, sem parênteses, que eu fiz a pergunta R. Se existe diferença. Existe diferença? Muita diferença. Qual é a diferença? A utilização dos parênteses faz com que essas expressões sejam... Essa aqui é 3x mais 1 mesmo. Porém, essa daqui, eu distribuo o meu produto e ela é 3x mais 3. Este resultado não é o mesmo que esse. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na hora de colocar o parênteses pela referência do que eu tô falando. Então, aqui, ó, o consecutivo de quem? É o triplo do número. Então, é o triplo do número mais 1. Aqui eu já faço o triplo do consecutivo. Então, eu estou fazendo uma multiplicação nesse consecutivo. Eu estou multiplicando por todo mundo, tudo que faz parte do consecutivo. E aí, é por isso que eu preciso de colocar um parênteses. Então, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, entrem na plataforma e pode mandar suas perguntas. Beijos e até mais!